Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso foco é um dos maiores jogos do calendário do futebol brasileiro. O clássico Flamengo contra Fluminense. O Fla-Flu, né? Sempre um evento. Sempre. Mas a gente vai abordar isso por um ângulo um pouco diferente. Nossa fonte é uma matéria bem detalhada sobre a preparação do Flamengo e a missão aqui é tentar decifrar a estratégia do técnico Felipe Luiz. E tem o que decifrar, viu? E como tem. A grande questão que paira no ar é: por que, num jogo de tamanha rivalidade, o time pode entrar em campo com, até 6 desfalques de peso? O que está por trás disso? Bom, vamos mergulhar nisso. É uma pergunta excelente, porque a resposta ela não está só nos 90 minutos do jogo em si. Para entender essa decisão, a gente precisa, ampliar o foco e olhar o que eu chamo de o mapa da temporada. O calendário completo. Exato. Na semana que vem, o Flamengo já tem uma final, a Supercopa do Brasil. E logo depois, engata naquela maratona que é o Brasileirão. Então, o que a gente está discutindo aqui é a tensão do futebol de elite. Que é? O conflito entre a glória imediata, vencer o clássico, e a necessidade pragmática de gerenciar o elenco para uma campanha de 10 meses. É um equilíbrio, muito delicado entre a paixão e o planejamento. E essa tensão já começa então na lista de ausências. A matéria é bem impactante nesse ponto. Ela lista até 6 nomes que podem ficar de fora. Arrascaeta, Ayrton Lucas. Só aí já são 2 pilares do time. Pois é, e continua. Jorginho, Danilo, Dela Cruz e Saul. São jogadores que seriam titulares em quase qualquer time do continente. Com certeza. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque a matéria mostra que não se trata de uma crise de lesões generalizada. Existe um método por trás. Sim, e essa distinção é crucial para a nossa análise. A matéria separa as ausências em 2 categorias, né? E entender essa diferença é a chave para entender a filosofia do clube. Exato. Para o Arrascaeta e o Ayrton Lucas, a ausência é descrita como controle de carga. Ou seja, é uma decisão deliberada científica para poupar eles para jogos futuros. Jogos considerados mais decisivos, provavelmente. Isso. A fonte até menciona que é uma repetição da estratégia usada com o próprio Arrascaeta na temporada passada. Mas isso não corre o risco de ser visto como, arrogância? Poupar seus principais craques num Fla-Flu não é subestimar o rival? Esse é o ponto central do debate. É um risco, sim, e um risco calculado que a comissão técnica assume. Do ponto de vista da ciência esportiva, a lógica é irrefutável. Pelos dados, faz sentido. Pelos dados, faz todo sentido. Os números mostram que um jogador como Arrascaeta, com o histórico dele, tem uma probabilidade maior de lesão quando atinge um certo pico de minutos. Preservá-lo agora significa aumentar a chance de tê-lo 100% numa final de Libertadores, por exemplo. É uma gestão de ativos. Entendi. Mas você dá certo, o futebol não é uma planilha. Essa decisão envia uma mensagem. E essa mensagem pode ser lida de 2 formas. Ou como um planejamento inteligente, de longo prazo, ou como uma soberba que desvaloriza o presente. A aposta do Felipe Luiz é que os resultados lá no fim da temporada vão justificar essa escolha. É uma aposta em tanto. E do outro lado dessa moeda, a gente tem as ausências que não foram planejadas. A matéria cita o caso do Jorginho, que está se recuperando de uma extração de dente ciso. Coisas que acontecem. Exato. E o Saul, que está em Madrid, é em tratamento pós-cirúrgico. São os imprevistos, o caos que nenhuma planilha consegue prever. O que é fascinante aqui é como um clube de ponta lida com esses 2 tipos de ausência ao mesmo tempo. A gestão proativa do controle de carga é a marca de um futebol moderno. Mas a verdadeira força de um elenco é testada pela capacidade de absorver as ausências reativas, as inesperadas. A capacidade de resposta. Perfeito. Um planejamento robusto não é aquele onde nada dá errado. É aquele que já prevê que as coisas vão dar errado. Ele assume que vai ter um dente do siso, uma contusão. E a resposta para isso não é lamentar, mas ter peças de reposição que não sejam só reservas, mas jogadores prontos para manter o nível. Uma coisa leva a outra, então. Exatamente. A estratégia de poupar alguns nomes está ligada à necessidade de dar ritmo a quem vai cobrir esses imprevistos. Uma coisa alimenta a outra. Ok. Então, se a estratégia é poupar os craques e lidar com os imprevistos,
O resultado é: a porta se abre para quem estava esperando uma chance. O foco muda de quem não joga para quem finalmente vai jogar. E aí a história fica boa. Fica. E a matéria destaca uma novidade que chama muita atenção. A primeira convocação do goleiro Andrew, recém-chegado do Gil Vicente de Portugal. Um nome que gerou bastante curiosidade quando foi contratado. Sem dúvida. E ele não foi só convocado. A matéria aponta que, por já estar regularizado no BID, existe uma possibilidade real de ele estrear como titular. Uau! A justificativa seria ganhar minutagem, mas começar sua trajetória no Flamengo logo num clássico contra o Fluminense, isso não é jogar o cara na fogueira? É uma faca de dois gumes, né? E uma decisão bem corajosa do Filipe Luís. Por um lado, se o Andrew entra e faz uma grande partida, ele ganha uma confiança absurda e mostra para todo mundo que é um reforço de peso. Ele acelera a adaptação dele em 90 minutos. Mas e o outro lado? O outro lado é que uma falha num jogo dessa magnitude pode marcar o início da trajetória dele de forma muito negativa. O que essa escolha me diz sobre o técnico é que ele valoriza a mentalidade tanto quanto a técnica. Ele não quer saber só se o Andrew defende, mas se ele aguenta a pressão de vestir a camisa do Flamengo no cenário mais adverso possível. É um filtro. Um teste de estresse psicológico. Basicamente, sim. E essa lógica de filtro e oportunidade se espalha pelo time. A fonte cita outros jogadores que entraram bem contra o Vasco e que agora devem começar jogando, tipo Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e o Pedro. A expressão usada é adquirir ritmo de jogo. Mas é mais do que isso. Me parece que sim. Parece uma tentativa de energizar o grupo, de mandar a mensagem de que o time titular é um conceito fluido. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre a diferença entre um grupo de jogadores e um elenco. Um grupo tem titulares e reservas. Um elenco tem soluções. Ao promover essas mudanças, o Filipe Luís está ativamente construindo um elenco. Como assim? Segundo tempo, a assumirem o protagonismo desde o início. Isso aumenta a competitividade interna, mantém todo mundo motivado e, o mais importante, diversifica as opções táticas do time. Ele vai descobrir, sob pressão real, quem pode de fato mudar um jogo quando for preciso. Eu lembro de outras épocas em que técnicos tentaram fazer essa rotação e a coisa não deu certo. A torcida do Flamengo, historicamente, tem pouca paciência para experimentos, principalmente contra o Fluminense. A linha entre ser um gênio e um professor Pardal é muito fina, né? É a mais fina de todas. E é por isso que a comunicação dessa estratégia é tão vital quanto a execução. Os jogadores precisam comprar a ideia, e a torcida, mesmo desconfiada, precisa entender o objetivo maior. No fundo, a vitória no clássico ainda é o objetivo, claro. Ninguém entra para perder. Mas o prêmio maior, no longo prazo, pode ser terminar o jogo com um Léo Ortiz mais confiante, um Luiz Araújo mais afiado e um Andrew batizado no fogo. É um investimento. Faz sentido. É como jogar duas partidas ao mesmo tempo. Uma contra o Fluminense e outra contra o calendário. E para ver como isso se materializa em campo, vamos olhar a provável escalação que a matéria apresenta. O quebra-cabeça. Exato. Vamos lá. Andrew no gol, a defesa com Varela, tendo Royal como alternativa, Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles. O meio com Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. Um meio-campo bem diferente. E no ataque, Luiz Araújo, com Plata como alternativa, Samuel Lino, com o Cebolinha como opção, e Pedro, com o Bruno Henrique no banco. É um time bem modificado. O que essa formação te diz taticamente? Essa escalação é um livro aberto sobre estratégia. A primeira coisa que salta aos olhos é o perfil do meio-campo. Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. Sem Arrascaeta e De La Cruz, você perde em genialidade no passe que quebra a defesa. Na mágica. Na mágica, isso. Em troca, você ganha em marcação, em solidez, em transição rápida. É um meio-campo muito mais operário, mais pragmático. A mensagem tática parece ser: vamos primeiro neutralizar o Fluminense no setor mais importante e, a partir daí, construir o nosso jogo. E essa construção passaria, então, pela velocidade dos pontas? Com Luiz Araújo e Samuel Lino, essa escalação parece
desenhada para o contra-ataque. Exatamente. Você tem uma base sólida no meio para roubar a bola e 2 jogadores extremamente velozes nas pontas para serem acionados com o Pedro como referência na frente. Não é um time montado para ter 70% de posse de bola. É um time para ser letal nos espaços. Exato. Letal nos espaços que o Fluminense, que é um time que gosta de ter a bola, pode oferecer. É uma adaptação inteligente às peças disponíveis. E as alternativas entre parênteses. Varela ou Royal na direita, Luiz Araújo ou Plata na ponta. O que essas dúvidas indicam? Elas indicam que o plano, embora claro, tem nuances que serão definidas no último momento. A escolha entre Varela e Royal, por exemplo, é uma decisão sobre o quanto se quer atacar por aquele lado. Varela é mais sólido na defesa, Royal oferece mais apoio ofensivo. Depende do adversário. O do Fluminense vai jogar por ali. Mostra um nível de detalhe na preparação que vai além de simplesmente escalar os 11 melhores. É sobre escalar os 11 que se encaixam melhor na estratégia contra aquele adversário. Então, no fim das contas, essa escalação que parece mista é, na verdade, uma equipe altamente especializada para essa missão. É uma aposta na profundidade do elenco, mas também na inteligência tática. É a definição de um risco calculado. A grande pergunta que essa escalação deixa no ar, e que só o apito final vai responder, é se a execução tática vai ser boa o suficiente para superar a ausência do talento puro. O Flamengo acredita que sim. Acredita que a força do elenco e a clareza da estratégia podem compensar a falta dos seus gênios. Ok. Então, resumindo o que a gente analisou, a preparação do Flamengo para este clássico é muito mais do que a escolha de 11 jogadores. Ela revela uma filosofia de gestão que tenta equilibrar as demandas do futebol moderno. Exatamente. A paixão contra a ciência. Por um lado, a paixão e a necessidade de vencer um jogo icônico. Por outro, a ciência e a lógica de preservar atletas-chave e desenvolver o elenco todo para uma temporada que é brutalmente longa. É a gestão de longo prazo, batendo de frente com a urgência do agora. Uma síntese perfeita. E para a gente fechar, eu gostaria de propor uma reflexão final, um ponto que a matéria não explora, mas que é consequência de tudo isso. Manda! A gente passou todo o tempo decifrando a estratégia do Flamengo. Suas motivações, suas escolhas. Mas e se o maior impacto de tudo isso não for no próprio Flamengo, mas sim no adversário? No Fluminense? Exato. Pensa na comissão técnica do Fluminense. Como eles se preparam para enfrentar um time tão imprevisível? Eles não sabem ao certo quem joga na lateral, no meio, no ataque. O goleiro pode ser um estreante sobre o qual eles têm pouca informação. Vira uma vantagem tática. Pode virar. Essa rotação massiva que a gente vê como gestão de risco interna pode, intencionalmente ou não, se transformar numa arma. Ela gera incerteza, força o rival a se preparar para múltiplos cenários, dificulta a marcação individual. Interessante. Então, nesse sentido, ao tentar resolver seus próprios problemas de calendário, talvez o Felipe Luiz tenha, como um efeito colateral, criado um problema tático imenso para o seu adversário. E isso leva a gente do campo da gestão para o território fascinante dos jogos mentais, onde muitas vezes um clássico é decidido antes mesmo de a bola rolar.